Olá, Dani, tudo bom? Já te chamo. Nossa entrevistada já tá aí, certo? Neuza Cagliari, tudo bem, Neuza? Tranquilo? Isis, diretamente do lado do Nordeste, tá aqui com a gente. Ribeirão Preto, Maria de Fátima, minha parente de primo, tá sempre com a gente aqui, acompanhando 10 perguntas. Isis, posso abusar de você, Isis? Quando eu mostrar os apoiadores, você dá um clique. Tudo bem? Se puder. Luciana Guilherme, minha grande amiga Baixada Santista, uma das maiores produtoras de eventos aqui na Baixada Santista. Obrigado, mais uma vez estar aqui com a gente, viu? Oi, Fátima, minha prima, Ribeirão Preto. Vamos começar aqui com a nossa live, já que a nossa convidada já está aqui com a gente. Convite feito. Vamos ver aqui. Já vai entrar. Olá, boa noite. Estamos começando mais um 10 perguntas. 10 perguntas. A nossa live entrevista live é com a pedagoga, educadora, organizadora do projeto Salto Azul e criadora do canal Alfabetização Criativa, diretamente de Piracicaba, Dani Murasca. Tudo bem, Dani? Olá, boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa. Muito feliz, viu? Eu que agradeço em nome da produção do programa você ter aceitado o nosso debate pronto, o nosso convite para falar muito sobre alfabetização criativa. Você que até a semana passada ainda nem conhecia o 10 perguntas. Hoje estamos aqui. Foi sem querer, né? Foi uma live de um amigo que participou, eu entrei, gostei muito. E aí já marcamos a nossa. Tá certo, assim é bom, são 10 perguntas. Mas antes de começarmos a falar sobre as perguntas relacionadas, porque tem muita gente mandando pergunta, minha produtora já marcou algumas perguntas bem interessantes. Antes de começarmos a falar sobre alfabetização criativa, eu gostaria que você pudesse falar um pouco da sua formação. Claro. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Dani Murasca. Boa noite, primeiramente, né? Nem dei boa noite para os nossos seguidores aí. Boa noite a todos. Bom, eu sou a Dani Murasca, eu sou pedagoga. Eu tenho pós-graduação também em Educação Especial e Inclusiva, com ênfase, né, nos transtornos do espectro autista. Tenho certificações do Google, que eu tenho estudado bastante, né, para isso. E sou organizadora do projeto Salto Azul, que é um projeto que nós fazemos sobre a conscientização do autismo, muito bacana. E estou sempre assim, sempre estudando, participando de congressos, né, fazendo as minhas lives. Então, a educação faz parte da minha vida, sempre. E quando é que você descobriu essa sua paixão pela educação? Nossa, isso daí, olha, foi desde criança. Desde criança. A minha mãe era professora, né? E então eu tinha como exemplo dentro de casa e eu gostava muito, eu ficava apaixonada quando ela fazia as coisas da escola, né? E aí, desde criança, eu falei, eu vou ser professora quando eu crescer. E aí eu brincava com as minhas bonecas, eu tinha lá, imaginava uma professora lá e brincava com elas e tal. E aí o tempo foi passando, passando, e chegou a hora que eu tive que decidir, né? Eu estava no primeiro colegial na época e eu tinha que decidir para onde eu ia, né? Se eu ia continuar o colegial ou se eu ia para o magistério. Claro, sim, eu fui para o magistério. Então, na época, eu fiz o magistério e aí comecei a trabalhar já em escola. Comecei a trabalhar com educação infantil primeiro, né? Com alfabetização, que eu amava. Fiquei muitos anos na educação infantil, até que me veio um desafio. Trabalhar com ensino fundamental 1, né? Eu nunca tinha trabalhado e eu falei, não, eu vou aceitar e vamos lá. E eu fiquei 22 anos no ensino fundamental 1, né? Só saí agora no final do ano porque eu me mudei para Piracicaba, né? Mas eu estou há 35 anos na área da educação e depois disso eu fiz a minha faculdade de pedagogia,
Aí fui fazendo a minha pós-graduação também, já estou pensando em fazer uma outra pós-graduação, e assim vai, a gente vai, né? Tem Agora que ir não para, não para. inovando, estudando sempre. Eu não paro, eu não paro. Eu fiquei esse ano fora da sala de aula, né? Porque eu me mudei, mas assim, foi um ano de muito aprendizado, porque eu não parei um minuto. Então, a educação é minha paixão, vai ser. Eu já sou aposentada, porém, Porém, continuo trabalhando na área da educação. você falou que, desculpe você, que você comentou que dava aula para as crianças, para as bonecas, né? Quando Sim. jovem. Algumas levaram muitas broncas ou não? A gente acaba imitando, né? A gente imita o professor, né? A criança imita o professor é o modelo. Com certeza. Professor de matemática, talvez, né? Aquele que sempre dava bronca. Nossa, professor de matemática, eu lembro da minha até hoje, ela era bem brava. Deixa eu mandar um grande abraço para o Paulo Veloso, que acabou de entrar aqui com a gente. Muito obrigado, Paulo, por estar aqui com a gente. Ele é que é um palmeirense roxo, lá de Ribeirão. Ele mora em São Paulo, mas é de Ribeirão Preto, família de Ribeirão Preto. Minha prima Fátima, também de Ribeirão Preto. A Ai, gente que tem bastante. legal! Eu tenho família em Ribeirão. Vai ser bom. Legal, legal. Legal. Agora, como você como educadora, qual é o seu maior objetivo? Olha, são tantos assim, mas eu acho que o mais importante para mim é fazer a diferença na vida dos meus alunos, né? Então, assim, eu quero que eles aprendam e cresçam como pessoas. Então, sejam críticos, né? Se tornem, assim, cidadãos responsáveis, motivados, né? Que gostem das aulas, né? Então, eu acho que isso, o professor, a gente como professor tem que ter esse objetivo, sim. Não é só você entrar na sala de aula e jogar lá o conteúdo, né? Não, tem uma coisa por trás, tem um objetivo, sim. E eu acho que nem eu falei, o melhor para mim é que eles cresçam como pessoas, né? E que eu consiga plantar em cada um uma sementinha que ela vai crescendo, Sim. né? E que no futuro, mais tarde, eles falam, nossa, minha professora, Dani, né? Eu tenho, assim, até um exemplo. Outro dia eu estava fazendo uma live e eu não esperava por isso. Entrou uma aluna minha de 25 anos atrás e colocou um comentário lá na live, quer dizer, e ela falou, nossa, o amor da minha vida. Quer dizer, eu consegui pôr uma sementinha, né? Sim. No coraçãozinho dela, que até hoje ela lembra de mim. E eu tenho muitos alunos, assim, que lembram de mim até hoje. Já tenho, desculpa, já tenho alunos que são casados com filho, né? E lembram daquela época. Então, eu acho que o meu objetivo maior é esse. Você falou, dentro do seu objetivo, que é dignificar o ser humano, né? Que não é só jogar o conteúdo, eu me lembrei agora de uma entrevista que eu fiz, eu acho, com a Silvia Figueiredo Gouveia. Ela também é pedagoga e fundadora da Escola Nova Lourenço Castanho. Eu comentava com ela Legal. sobre nos países da Europa, nos nórdicos, países do norte, eles tiraram as paredes das aulas e foram para a rua. Isso, eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou. Parar um pouco de chegar, gente, caderno, paraná, e humanizar um pouco para a rua. Nos traz mais experiência interior. É mais ou menos por isso? Mais ou menos por aí o que você disse? Sim, é bem por aí mesmo, né? Porque assim, eu venho de uma educação assim tradicional. Eu estudei numa escola super tradicional, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem um leque muito grande aí. Então é isso mesmo, é tirar da sala de aula, né? Trabalhar fora, não ficar caderno, a mesa um atrás do outro, né? A gente fala, fica vendo o pescocinho do amigo da frente, né? Então é bem por aí mesmo. E com isso, né? A gente consegue muita coisa bacana. A gente consegue
alcançar os nossos objetivos. Por isso que eu falo alfabetização criativa, né? Então, não é aquela coisa tradicional que você fica ali na sala de aula. O professor é o transmissor do conhecimento Sim. e o aluno vai só recebendo, não tem a troca. Não, isso já era, né? Já era, pelo amor de Deus. Bom, e falando sobre alfabetização, então vamos já entrar, né? Sobre o seu canal de alfabetização criativa, como surgiu a ideia de criá-lo e que tipo de conteúdo você cria para o seu canal? Bom, eu tenho um canal, né, do YouTube que chama Alfabetização Criativa. E como que surgiu isso? A minha paixão pela educação, eu pensei, eu preciso criar um canal para falar sobre isso, né? E aí, porque eu sempre acreditei que a alfabetização é um pilar muito importante no desenvolvimento da criança. E eu queria um canal que fosse assim, que eu pudesse passar para pais, não só para professores, né? Porque os pais também têm muita contribuição nisso. Sim. Então, eu queria um canal onde eu pudesse passar alguma coisa para os pais, professores, né? Que nós pudéssemos trocar ideias. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Num canal criativo, num canal lúdico, né? Foi quando eu criei o meu canal. O que eu compartilho no meu canal? Eu compartilho criação de jogos, eu adoro trabalhar com jogos, então eu estou sempre ensinando como fazer o jogo, né? Eu não coloco só lá no canal o jogo, eu ensino como as professoras, os pais, enfim, podem estar fazendo, estar criando aqueles jogos. Então, tem vídeos educativos, né? Tem as lives que eu faço. Então, tudo isso colabora muito para o aprendizado de todo mundo, né? Então, eu falei, poxa, eu sei fazer tanta coisa legal, por que ficar só para mim, né? Sim. Então, eu quis fazer esse canal justamente para compartilhar tudo isso, né, com todo mundo. Está chegando pergunta aqui, todo mundo querendo saber um pouco mais sobre isso. A minha produtora já está mandando mensagem aqui pelo WhatsApp, porque eu estou com o meu computador aqui aberto aqui do meu lado, e perguntas a mil chegando aqui. Que bom. Chegou uma de Salvador, da minha amiga Sueli Ferreira, que ela fala: o que exatamente entendemos por alfabetização criativa e como se ela se relaciona com a ideia de cultivar a imaginação na educação? Bom, a alfabetização criativa a gente já consegue entender um pouquinho o que é, né? Sim. Alfabetização, enfatizando o quê? A criatividade, o lúdico, né? Quando as crianças elas têm algo novo, né? Aprendem assim, algo novo, o que vai acontecer? Vai ser muito mais fácil para elas aprenderem. Por quê? Porque elas vai despertar a curiosidade, né? Não vai ser aquela cartilha, lembra? Lembro, nossa. Cartilha, né, que eu aprendi lá. Nossa, até me esqueci o nome da Caminho Suave. Você ia lá fazer as coisinhas. Não, dá para você trabalhar tanta coisa, tanta coisa. Eu fiz até uma pautinha aqui para eu não me perder Não tem problema. no nosso assunto aqui. Então, as aulas têm que ser estimulantes, né? E quando, eu acho assim, quando as crianças, elas estão envolvidas nessas atividades, a alfabetização vai fluindo. Claro, acontecem no meio do percurso, né? Alguns que têm um pouquinho mais de dificuldade, aí também vai da criação do professor, né? De adaptar atividades, de sempre inovar, né? De ver qual a necessidade daquele aluno, né? Então, eu acho assim, usar a imaginação e criatividade. Não deixar o foco no tradicional, eu sempre friso isso, Augusto, porque a gente ainda encontra um pouco pelo caminho, algumas coisas assim, né? Então, eu friso muito essa parte do lúdico, da criatividade, da imaginação, porque é isso que nós precisamos
usar na alfabetização, não só a alfabetização criativa, na alfabetização em geral, Sim, né? sim. Então, às vezes eu me deparo com umas coisas, sim, porque eu leio muito, eu vejo muita postagem, eu vejo vídeos, e ainda tem gente usando aquela alfabetização. E eu acho que isso não torna uma aula prazerosa para a criança. A gente já passou por isso, a gente já viu isso, Sim, sim. né? Sabe como é? Então, alfabetização criativa, usar imaginação, lúdico, criatividade, jogos, né? Tudo que você puder estar oferecendo para essa criança ter a motivação que ela vai precisar. Uma criança motivada, uma criança participativa, uma criança que gosta daquele conteúdo, ela só tem a crescer na alfabetização. Então, acho que tem parar um pouquinho, pensar, será que eu estou indo nesse caminho certo? O que eu preciso melhorar? Né? Então, criatividade, lúdico, é isso. Você comentou que os pais também podem ajudar bastante. Quando as pessoas chegam no seu canal, você deve ter lá um briefing de qual a idade que entra, porque eu sei que o Instagram te dá isso, essas informações. Você tem essa informação dentro do seu canal? Os pais hoje te procuram após para falar, olha, eu preciso, gostando muito da sua ajuda. O que mais Olha, é esse briefing? na verdade, assim, eu comecei o meu canal faz pouco tempo, tá? Então, mas já tá, assim, eu vejo que tem sempre gente entrando nas minhas lives, eu recebo algumas perguntas de professor, tipo ideias, né? Ai, Dani, ensina como fazer tal jogo, ou faz uma live com determinado assunto, né? De pais ainda, eu estou tentando resgatar, Sim. sabe? Eu acho que ainda, não sei se tem uma certa resistência ainda, né? Mas eu quero atrair, sim, para o meu canal os pais, porque eu acho super importante. Eu acho muito importante a participação dos pais nesse processo, em todos, né, da educação, mas a gente está falando de alfabetização. Nesse processo da alfabetização, eu acho mega importante a participação deles. Então, quanto mais eles também pesquisarem, estudarem, entrarem em live, ver toda, não só no meu canal, mas em todo que nós temos aí, eu acho Sim. bem importante isso. Então, isso é uma coisa que eu estou resgatando. Tá E certo. eu vou conseguir. Antes de eu realizar a quinta pergunta, deixa eu mandar um grande abraço para o DJ Gilson, lá direto de, acho que é Miami, Orlando, não sei bem. Muito obrigado por estar aqui comigo. Leandro Mingroni, foi meu grande fisioterapeuta. Hoje não está mais na área, mas eu agradeço muito a ele, de São Paulo. E o Gilberto, nosso grande amigo Gilberto Oliveira, que esteve aqui com a gente na semana passada. Giba, hoje está acontecendo a live porque você me trouxe, você me fez conhecer uma excelente pessoa. Está falando sobre Verdade. criativo. E falando, deixa eu dar dois recados sociais. Primeiro, vamos falar sobre Novembro Azul. Está aqui. Na semana passada estava com rosa, câncer de mama, agora vamos falar sobre o câncer de próstata. Mandar um grande abraço ao Instituto Lado a Lado pela Vida, eles que iniciaram a campanha em 2011, se não me falha a memória, sobre o Novembro Azul, que tem como objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Tá certo? Muito obrigado ao Instituto Lado a Lado pela Vida. Maravilha, maravilha. E para Bibi Fragelli, Patrícia Curti e Ivone Furtado, do Casulo para a Rua. Um grande abraço. Isis, se puder dar aquele print, eu agradeço. O Casulo para a Rua. O Casulo para a Rua é um saco de dormir quente e impermeável para dar conforto às pessoas de situação de rua, aqueles que moram em rua. E principalmente, trabalham com renda digna a costureiras em situação de vulnerabilidade. Quem está aqui com a gente, quem já está aqui com a gente há muito tempo, ainda não está seguindo o Instagram, por favor, fique à vontade. O Instagram é Casulo para a Rua. E para que esse trabalho continue, que a gente possa continuar dando acalanto a essas pessoas via ao Casulo para a Rua, quiser fazer alguma doação, vou deixar aqui a chave Pix, casulopararua@gmail.com. Tá certo? Paulo Veloso, gostaria, por favor, se você pudesse pegar e compartilhar essa live com a sua filha, porque a avó dela, Silva Figueiredo Gouveia, não está conseguindo entrar aqui na nossa live, tá bom? Por favor, Paulo.
Grande abraço. Daqui a pouco eu falo um pouco dos nossos apoiadores também, que são muito importantes para que a gente possa sempre estar aqui na ativa, trazendo vários conteúdos, tá bom? Vamos lá. Não, quinta pergunta. Quais são as estratégias e métodos eficazes para integrar a alfabetização criativa no currículo escolar? Isso é importante. Estratégias e métodos. Então, assim, criar um ambiente positivo e estimulante. O que é um ambiente positivo? Um ambiente onde o aluno vai ter total apoio do professor, motivação, né? Que ele se sinta seguro naquele ambiente. Então, isso é importantíssimo. Além da variedade de recursos, né? Que o professor precisa estar usando para desenvolver as atividades. Outra coisa, envolver família, volto batendo nessa tecla, envolver família e comunidade escolar, né? Então, esses aspectos são hiper importantes. Além disso, que outras estratégias você pode estar usando na alfabetização criativa para motivar esses alunos, né? Para deixar as aulas mais estimulantes? Por exemplo, contação de histórias, né? Ai, mas eu não tenho recurso para isso. Gente, dá para você criar um monte de coisa. Eu fiz uma live semana passada, a menina deu um show que eu entrevistei, e ela nos deu assim, muitas dicas. Então, dá para fazer bastante coisa bacana com contação de histórias. Trabalhar com música, com arte, com jogos, né? Você criando os jogos é legal, você pode criar os jogos usando material reciclável, enfim, dá para você fazer uma série de coisas. Atividades onde você possa explorar o mundo que essa criança, né? O mundo ao redor, tudo que está ali. Então, você vai fazer uma pesquisa, numa aula de ciências, por exemplo. Você vai para o jardim da escola. Uma vez, por exemplo, eu peguei meus alunos, a gente estava trabalhando insetos no segundo ano. Peguei os alunos, fui lá para o jardim da escola. Fiz uma lupinha lá, criei uma lupinha para eles tal, e a gente foi catar bichinho. Nossa, aquilo marcou muito, e eles aprenderam sobre os insetos, os bichinhos de jardim. Então, vai muito da inovação, da criação, né? Do professor. Quanto ao currículo escolar, eu penso o seguinte, você vai começar tudo pequeno. Então, você vai dar uma atividade, né? Porque tem professor que é assim, joga tudo de uma vez. Não adianta. Começa pequeno, né? Começa pequeno, dá uma atividade, trabalha aquela atividade por um tempo. E aí, os desafios você vai aumentando, e vai aumentando as atividades. Aos poucos, gradativamente, né? Porque se você joga tudo de uma vez, nenhum conteúdo pode esquecer. Não vai ficar nenhum conteúdo na cabecinha deles. Que nem eu trabalhei lá com os bichinhos de jardim, fui lá no jardim, depois voltei para a sala. A gente fez outros projetos ligados a isso. Depois que eu mudei para uma outra coisa. Então, você tem que ir assim, bem com calma. Ser flexível, né? Então, adaptar as atividades. Isso é muito importante também. Adaptar no sentido que eu falo assim, mas eu tenho um aluno com deficiência, por exemplo. Eu não vou entrar muito nessa questão, tá, Augusto? Mas só vou dar um exemplo. Por favor, por favor. Ele pode participar? Óbvio que sim. Então, por isso que eu falo, seja flexível. Faça esse aluno participar, né? Então, isso é uma estratégia, é uma coisa que está no currículo escolar também. E eu acho que o mais importante de tudo, para fechar esse assunto, eu acho que a aula, o conteúdo, a sua estratégia, como você quiser se chamar, tem que ser divertida e motivadora para você, para o professor, em primeiro lugar. Sim. Né? Quantas vezes eu já escutei, por exemplo, tem que dar essa aula hoje, não estou afim de dar esse conteúdo. Né? Pronto, você já matou a sua aula. Sim. Porque você já vai dar aula sem vontade, você não vai conseguir estimular, não vai conseguir, né? E o aluno percebe,
Então, eu acho muito importante essa colocação. A aula tem que ser divertida e motivadora, primeiro para o professor e depois para os alunos. Você comentou uma coisa interessante no início dessa resposta da quinta pergunta, onde você fala, você meio que convocou os pais para participarem mais. Hoje em dia, pai e mãe saem entre as 8 da manhã e as 8 da noite. Os filhos ficam, não tem todos sozinhos, mas cada um se ajusta, né? Na minha época, pai trabalhava, mãe em casa, a gente tinha um pouco mais um junto com o outro. Como é que agora, nessas épocas, você fala, vamos convocar os pais? Os pais, às vezes, eu vejo as escolas que hoje as crianças ficam o dia inteiro e não fazem mais lição dentro de casa, porque tem que chegar em casa e ficar com os pais que têm essa jornada quase de 15, 16 horas. Como é que você consegue convocar os pais para poder estar junto dessa alfabetização criativa que tu fala que eles têm que é importante para os pais e principalmente para as crianças? Ah, isso é um assunto bem legal que você tocou aí. Os pais, hoje, acho que nem você falou, muitos trabalham fora o dia todo. A criança fica quase 10 horas na escola. As lições de casa são feitas na escola. É bem diferente da nossa época. Sim. Claro que eu entendo tudo isso. Porém, tem como os pais participarem, sim, né? Sim. Como que os pais podem participar? Eles não precisam estar na escola todos os dias, né? Mas, assim, que se preocupem com aquela alfabetização daquela criança. Então, foi buscar o filho na escola, no caminho, no carro. E aí, filho, como foi hoje na escola? Já está participando, está mostrando interesse. Não chegar para buscar o filho, entrar no carro, ai, vamos, ai, que trânsito, ai, entendeu? Então, Sim. assim, vai conversando, né, durante o percurso até em casa. Como foi na escola? O que você fez hoje? O que você achou de legal? Já está participando. Chega em Bastante. casa, eu sei que chega em casa, tem que dar jantar, tem que isso, mas procura, pega a agenda do filho, vê se tem algum recado, né? Participa dos eventos da escola, que normalmente são nos finais de semana. Se não pode ir os dois, o pai e a mãe, vai um ou outro. Se os pais são separados, dá uma conversada, mas a participação dos pais é fundamental nisso. Tem que ter, sim, né? Na hora de dormir, vai um pouquinho lá com o filho, pega um livrinho, vai ler uma história, vai contar uma história, né? Vai criar um jogo no final de semana, é mais tranquilo. Ai, filho, hoje eu sei que é corrido, eu entendo, mas os pais precisam disso. Final de semana, tem pai que fica lá no computador ou vai fazer outra coisa. Não, tira um tempinho para o seu filho, vai construir um jogo, pega uma caixinha de sapato, dá para fazer tanta coisa, né? Sim. Então, isso, os pais já estão participando na educação, né? Verdade, verdade. Agora, o que não pode é se omitir e, assim, não perguntar, não pegar o material do filho para ver o que o filho está aprendendo, né? Isso já aconteceu comigo também. Eu ficava tão chateada, porque eu falava, poxa vida, essa criança está crescendo tanto, está evoluindo tanto, e os pais não estão vendo. Aí chama o pai na escola para conversar um pouquinho, para dar um puxão de orelha, né? Porque as crianças sentem também. Sim. Então, precisa sim da participação, conversar com o professor. Não precisa ser todo dia na escola conversar com o professor, mas viu que está alguma coisa diferente? Se preocupa. Vai na escola, está acontecendo? Olha, eu estou sentindo isso, a gente pode conversar um pouquinho, né? Pais presentes. Eu acho que mesmo pais trabalhando fora o dia inteiro, é puxado, depois tem a mãe tem a casa, enfim. Mas tem que estar presente, sim. Isso eu acho, assim, é muito importante. E compartilhar ideias com outros pais também. O grupo de WhatsApp não é só para ficar pondo coisinha lá, vai colocar um. Olha, hoje eu assisti uma live tal, compartilha lá com os pais, né? Final de semana, nossa, vai ter uma peça de teatro tal, vamos lá, tudo. Sabe? Então, estar presente todos os dias, para mim é fundamental isso. Tá certo. Bom, são 9 horas e 30 minutos.
Para quem está chegando aqui na nossa live, hoje eu estou conversando com aqui dentro de 10 perguntas, obviamente, estou conversando com Dani Murasca. Ela que é pedagoga, educadora, organizadora do projeto Salto Azul e criadora do canal Alfabetização Criativa. Deixa eu aproveitar que a minha produtora já está aqui no meu ouvido querendo que eu fale. Vamos faturar. Olha, olha. Acho que é Silvio Santos, né? Bom, quero mandar um grande abraço ao pessoal do escritório da advocacia comprometido com causas sociais que completa 10 anos de atuação na área criminal. Raul Carnelos Vargas do Amaral Advogados. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Guilherme, por ser o nosso mais novo apoiador do programa 10 Perguntas. Confiar no nosso trabalho. Estamos aqui há 3 anos batalhando firme e forte para que possamos trazer sempre novos conteúdos. Wilton, da WJR Criativo. Pode dar WJR Criativo. Ele é um grande amigo nosso também, está desde 2021, certo? Ele que é o principal aqui, ó, que fez o designer do nosso banner. Quem fez o logo foi o nosso João Castro, que mora em Atibaia, um menino novo. É o 10 Perguntas dando espaço aos jovens. Esse logo maravilhoso que nós temos aqui atrás. Tá certo? Daqui a pouco eu falo dos nossos outros apoiadores, que sempre estão aqui com a gente. Chegou uma pergunta, continuando com as perguntas de fora aqui, ó. Como a alfabetização criativa pode ajudar os alunos a desenvolver habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico? Dá para ser crítico já? Assim? Ou se dá, né? Eu acho assim, quando os alunos são desafiados, né, a criar algo novo, eles precisam usar o pensamento crítico, né? Para resolver problemas, para encontrar soluções, né? E eles são incentivados, você vai incentivando a fazer perguntas. Então, o pensamento crítico, ele existe sim, né? E você, como educadora, como professora, que vai motivar esses alunos a elaborarem esses pensamentos críticos, resoluções de problemas, como trabalhando em grupo, é muito legal, né? Quando eles estão fazendo algum trabalho em grupo, ali eles já estão desenvolvendo o pensamento crítico deles, né? Por quê? Porque eles vão se comunicar, eles vão compartilhar suas ideias, eles vão surgir problemas ali, né? Não só de conteúdo, mas de convivência, e aí eles vão formando as suas opiniões, vão discutindo e tal. Outra coisa, dar desafios desafiadores, bacana, mas que eles sejam alcançáveis também. Não adianta se jogar um desafio lá e pronto, né? E os alunos não saberem o que fazer, ou seja, uma coisa muito fora do normal para a idade. Então, assim, dar desafio, sim. Fazer o aluno pensar, né? Quando você está trabalhando, principalmente com alfabetização, que você vai ensinar alguma coisa, uma palavra, vai contar uma história, né? E depois você vai pedir para que ele te conte essa história. O que ele entendeu sobre isso, né? Da palavra. Então, você está trabalhando lá uma palavra, sei lá, janela. Então, faz o aluno pensar, o que mais começa com a letra J, né? Então, assim, sempre estimulando. E uma coisa muito importante que eu acho, Augusto, é você sempre dar um feedback construtivo para esse aluno, né? O feedback do professor, ele é muito importante nesse processo da alfabetização, onde o aluno vai se sentir mais seguro, né? Poxa, minha professora está prestando atenção em mim, ela está vendo a minha dificuldade, ela está me ensinando. Desculpa, o feedback construtivo também é a parte que ele sente dificuldade. Você está ajudando esse aluno a evoluir. Então, tem professor que acaba a aula, acabou, né? Sim. Não. Ó, nós estamos finalizando hoje a aula tal, então eu vou dar um feedback, você pode dar um feedback em grupo, se você sentir a necessidade, depois você dá um feedback individual,
né? Então, isso é importante. E o ambiente seguro, é um ambiente seguro, onde ele vai se sentir, não digo protegido, mas apoiado, né? E isso facilita muito na alfabetização. Você comentou há pouco, pega uma caixa de sapato que vai fazer muita coisa. Quando você faz isso em sala de aula, você já escutou, tipo assim, o que essa professora quer que a gente vá, o que ela está querendo que a gente conquiste dentro da... Que visão que ela está querendo dar para nós com essa caixa de sapato ou outra coisa qualquer? Já escutou? Ah, sim, sim. A gente sempre escuta, Imagina, imagina. escuta sim. É mesmo, né? Sempre tem aquele que é muito crítico. Sempre, olha, tem crianças que são bem críticas, né? Mas aí tem aquela coisa também, né? Porque, desculpa eu falar assim, mas acabam se tornando chatos, né? Não por ser crítico, tá? Mas como eu sempre dei aula para os anos iniciais, eles são muito pequenos ainda, né? Então você fala assim, por exemplo, tudo que você oferecer, beleza, eles vão aceitar numa boa, vão fazer. Não. Mas por que que a gente vai fazer isso? Né? Sim, Porque tal, 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 aí você explica, tal. Mas qual é o objetivo? Já tive aluno bem crítico. é mesmo. Eu acho legal, porque ele está desenvolvendo, ele está dispondo as ideias dele, ele quer saber, né? Então, eu acho bacana também. Tem, assim, nem 8 nem 80, né? Entendi. Mas os maiores, eu acho que são bem mais críticos, claro, né? Mais desafiadores, tal. Com os menores, eles não são muito, mas também eu sempre me preocupei com isso e queria alunos críticos, sim. Não queria alunos que recebiam tudo e faziam lá do jeito que eu falava. E não, eu gosto de debater, trabalhar com os projetos, né? Terminou o projeto, e aí, o que que vocês acharam? O que que deu certo? O que que não deu? O que a gente pode melhorar, né? Então, eu acho que é por aí. Agora vamos fazer um momento interação. O Gilberto Oliveira, grande amigo, está perguntando, na sua visão, a repetência é ruim ou necessária? Se bem que eu acho que mudou muito, mas Mudou bastante, né? Mudou bastante. Eu acho que não é ruim, né? Deixa eu pensar assim, eu já tive alunos no segundo ano que eu tive que reprovar, né? E agora tem umas leis aí meio diferentes, né? Antigamente o aluno não passava mesmo, reprovava e pronto, né? Hoje não, hoje aluno de primeiro ano não pode ser reprovado, porque ele está no processo de alfabetização ainda, então ele vai para o segundo ano, às vezes, com um pouquinho de defasagem, bom, enfim. Mas eu já tive aluno no segundo ano que reprovei, mas foi tudo conversado com os pais, entendeu? entendi. Então, a gente tenta o máximo não reprovar. A gente tenta, mas tem horas que não dá. Então, assim, terminando o segundo ano, eles vão para um outro ciclo, eles vão para o terceiro. Então, tem coisas da alfabetização que eles não podem ir para o terceiro ano com essa defasagem. Então, aí eu acredito que é melhor esse aluno fazer de novo, né, o segundo ano, todo o processo de alfabetização, para cortar essas abinhas que ficaram aí, para ele poder fazer um terceiro ano legal e mais para frente não tenha tanta dificuldade. Então, assim, eu acho que hoje a repetência, né, ela está menor, né, mas ainda existe. E eu sou, quando precisa mesmo, eu sou a favor. Você comentou agora, às vezes vai do primeiro para o segundo, ainda não 100%. Não é perigoso de ser acumulativo isso e chegar lá na hora? Exatamente, é isso que eu estou falando. O aluno vai com uma defasagem, e lá no, por exemplo, vamos pensar no ano que eu trabalho e para onde ele vai? Vai para o terceiro. Quando ele chega lá, ele vai ter outros desafios, é um outro ciclo, né? Por quê? Porque a gente, no primeiro e segundo ano, é muito parecido,
alfabetização ainda. No terceiro ano, ele já tem que ir com muitas coisas já aprendidas, né? Aí ele vai com o terceiro, ele vai com um pouco de dificuldade. Aí ele vai para o quarto, ele vai para o quinto, chega no nono, às vezes o aluno, desculpa, não sabe nem escrever direito, né? E aí, uma outra coisa que eu ia comentar é sobre essa questão da repetência. Ah, mas aí vai repetir tudo aluno que tem uma certa defasagem? Não. Aí cabe aos pais, né? Sim. A escola chama, cabe aos pais se preocuparem com isso e procurar uma ajuda, né? Fora da escola, com um psicopedagogo, enfim, com fono, o que for, para ajudar essa criança no seu desenvolvimento, para não acontecer isso que você está falando, lá vai acumulando, né? Aí chega lá no ensino médio, tem toda uma defasagem, aí é preocupante, né? Aí vão falar, poxa, ele não me ensinou isso. Pois é, a professora que me alfabetizou, né? E não pode, né? Deixa eu aqui mandar um grande abraço para o Ricardo Pereira e o André Curti, da Seiva. Obrigado pela confiança no nosso trabalho. Eles entraram como nossos apoiadores no final do ano passado, aqui comigo. A Seiva é uma empresa que se orgulha em ser um marketplace com o compromisso de selecionar empresas responsáveis para oferecer somente produtos que sejam, ao mesmo tempo, bons para as empresas e para o planeta. Sustentabilidade na veia. Muito obrigado ao Ricardo Pereira e o André Curti. Vamos aqui, tem várias perguntas chegando, vou mandar mais uma aqui que já está aqui na minha frente. Bom, falou da habilidade da resolução dos problemas, aí o pensamento crítico. Agora, aqui vem a pergunta. Quais são os desafios enfrentados por educadores ao implementar a alfabetização criativa e como pode ser superado? Que deve ter bastante, porque o entendimento não é assim, ele é gradativo. gradativo. Então, eu acho que assim, ainda acontece, isso eu sei porque às vezes eu escuto, né? Eu vejo depoimentos, então acontece muito ainda a falta de recurso, né? Então, por exemplo, tem professores que falam, mas não dá para trabalhar isso, eu não tenho recurso, eu não tenho computador na minha escola, vamos supor, né? E você está falando para eu fazer isso, né? Outra coisa que eu acho que pega um pouquinho é a falta de tempo do professor. A vida do professor é corrida, né? A gente sabe. Tem professores que trabalham de manhã, de tarde, à noite, né? Final de semana, planejando coisas. Outra coisa também que eu acho que é a insegurança. Então, esses são os desafios que eu acho que são, para mim, acho que são os que mais pegam. A falta de recurso, a falta de tempo e a insegurança. Insegurança em que sentido? Você não sair da sua zona de conforto. Então, eu trabalho nessa escola há tantos anos, eu faço assim tantos anos, então eu vou continuar fazendo. Então, o professor acaba ficando na mesma, não sai da sua zona de conforto. E o professor precisa sair da zona de conforto, né? Ele precisa extravasar. Como que o professor pode superar? Por exemplo, falta de recurso. Tudo bem, você não tem computador para cada aluno na sua escola? Ok. Mas você vai procurar fazer outros recursos com materiais recicláveis. Você vai criar, né? Porque, assim, eu sei que tem escolas que têm um pouco de dificuldade, mas não existe, acho que, escola nenhuma que não tenha nada, que não tenha uma caixa de papelão, que você não pode trazer uma meia de casa e fazer um fantoche, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Tem na internet hoje, tem muitos recursos que são gratuitos, que você pode estar usando, né? Que você pode estar estudando, que você pode baixar por esses programas com baixo custo. Então, assim, é só procurar. Aí que eu falo da zona de conforto, né? Porque é muito fácil você, gente, eu não tenho, não vou conseguir fazer esse quebra-cabeça que a professora ensinou aqui com os meus alunos, porque eu não tenho o computador. Pega papel, faz o aluno desenhar, pintar, faz o quadrado com régua, sabe aquela coisa bem mecânica mesmo?
Só aí a criança está sendo criativa, né? Ela vai conseguir pôr para fora a criatividade, a imaginação. Então, eu acho que eu coloquei como desafio isso porque eu escuto muito, tá? De alguns professores. Eu tenho muitos professores que são bem criativos, que fazem um monte de coisa, mas tem uns também que eu falo, poxa vida, mas foi aí que eu entro, sai da zona de conforto, vai procurar coisa para fazer, né? A falta de tempo. Eu sei que é corrido, mas planeja. Tudo que a gente planeja com antecedência, a gente consegue fazer, Sim. né? Então, por exemplo, quando eu dava aula, eu ficava a semana toda também, por conta da escola, fazendo as coisas, tal, e eu queria sempre criar. Eu gostava de criar as coisas, tal. Final de semana, eu planejava. Domingo, para mim, sempre era um dia mais tranquilo na minha casa, né? Sábado era o dia que eu saía, passeava, me divertia. Domingo era um dia mais assim. Então, eu planejava aquele domingo para fazer as coisas da semana. Então, se você planejar, você consegue, sim, fazer as suas coisas, né? E uma coisa importante que eu ainda acho um pouco falho, falo por mim, que é procure apoio, vai compartilhar suas ideias, né? Tudo bem, tem professor que não gosta de compartilhar. Tem professor que acha que se você está compartilhando aquilo, ou está mostrando o que você fez, você está querendo aparecer, você está querendo ser melhor que ele. E isso eu acho que pega um pouquinho ainda, sabe? E não deveria ser assim. Os professores deveriam ser mais unidos e vamos compartilhar juntos, né? Pô, eu dei uma aula que foi tão legal, fiz. Faz com seus alunos, desculpa, faz com outro tema. Então, assim, pedir apoio, compartilhar. Então, eu acho que isso é um geral do que eu acho, assim, dos desafios e como que a gente pode estar superando. Eu penso nisso mesmo. Muito, e muito, vou falar de novo, gente, se tiver educadores aqui, que eu acho que eu tenho umas amigas que entraram, elas vão concordar comigo sobre isso. O professor acha que tem que fazer as coisas para ele, para os alunos dele, na sala de aula dele, e não compartilha. Gente, ninguém quer ser melhor que ninguém, não. Todo mundo estudou, todo mundo sabe fazer, né? Se você está compartilhando uma coisa legal, é porque você quer que outros alunos aprendem sobre aquilo com a professora deles. Então, vamos parar com essa coisa de guardar tudo para si e achar que o outro é melhor, porque ninguém é melhor que ninguém. Nessa área da educação, todo mundo pode, todo mundo cria, todo mundo inova. E é isso. Momento de interação. Vamos falar aqui. A Vanessa Santos mandou uma mensagem aqui. Nem todos os problemas de aprendizagem são necessariamente um transtorno, certo? De aprendizagem. Família e escola devem caminhar juntos. Exatamente. A Vanessa é minha amigona, minha amiga de infância, aliás, e nós seguimos na mesma linha da educação. E a gente conversa bastante sobre isso e é bem por aí mesmo. Certíssima, Vani, gostei da sua colocação. Vanessa? Vanessa, eu chamo ela de Vani. Ah, quase um susto. Vanessa, se você puder compartilhar o link da nossa entrevista para as pessoas que você conhece, ficaria muito agradecido, Sim. Tá certo? Grande Paim, Val Paim, tudo bem contigo? Um grande abraço. Bom, são 9 horas e 49 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, entrevistando dentro de 10 perguntas a Dani Murasca. Ela que é pedagoga, educadora, organizadora do projeto Salto Azul e criadora do canal Alfabetização Criativa. Vamos aqui à nossa oitava pergunta. Como você acredita que a tecnologia pode ser usada de forma eficaz para melhorar a educação e a acessibilidade? Sendo que não é todo mundo que tem, mas se tem dentro de sala de aula, tem que começar ali e terminar ali, porque se deixar para ir para casa, quem não tem... Exatamente, né? Nós estávamos falando disso agora, né? Dos recursos. Mas ela está aí. A tecnologia está aí, né? Então, eu acho, assim, muito importante. Ela vai... A tecnologia, ela vai personalizar a aprendizagem. Mas e se você não tem a tecnologia, né? Fica meio complicado, sim. Porque eu acredito na tecnologia hoje, acredito que a tecnologia ajuda muito,
na alfabetização, enfim, num aprendizado, né? Você pode sanar alguns problemas usando a tecnologia, como que eu digo? O que eu quero dizer com sanar? Por exemplo, um aluno está com dificuldade lá na matemática. Com a tecnologia, você consegue resgatar, né, programas no computador, onde ele vai explorar atividades, onde ele vai estar podendo usar esses recursos para auxiliar nessa dificuldade dele. Se você não tem a tecnologia, tudo bem, né? Vai ficar um pouco complicado, porém você vai fazer as suas atividades lá no papel mesmo. Então você tem que usar, assim, a tecnologia. Eu sou super a favor. Nós temos aí hoje um leque de coisas, né, Augusto, da tecnologia. Acessibilidade, isso é um assunto para uma live, né? Sim. Nós temos aí também isso, temos vários recursos para estar usando isso, que é a tecnologia assistiva, né? Você já deve ter feito, acho que, live sobre isso, que eu já acho que você já me comentou comigo. Então, eu acho que está tudo ligado, né? E a importância da tecnologia hoje, né? Você pode criar muitas coisas. Ah, você acha que a tecnologia, o aluno para de pensar? Não, né? Depende muito de como você vai conduzir isso. Nossa, a gente tem tanta ferramenta, tem tanta plataforma aí que o aluno tem que criar, né? Que não é dado de mão beijada. Por exemplo, eu usei a tecnologia ano passado com os meus alunos, elaborando um livro, onde eles tinham que escrever, né? Onde eles tinham que criar essa história, criar o desenho, né? E ele se transformou num livro. Eu usei a tecnologia. Usei a escrita também, claro, né? Porque não é só o teclar, né? Sim, sim, Criança sim. tem que escrever, sim, mas eu usei a tecnologia. Então, assim, tem coisas que facilitam até a vida do professor, né? E as crianças só dando um parênteses, assim, as crianças que têm alguma deficiência também têm, assim, uma série de coisas que o professor pode estar trabalhando. Tudo é questão de adaptar, né? Então, eu acho Ter, importante. ter acesso à tecnologia é primordial. Acho que nessa época de pandemia ficou bem latente isso, né? Nem todo mundo tinha muita gente que se rinhava para pegar um sinal, aquela coisa toda. Mas eu acho que também acho que a tecnologia também, posso estar errado, mas eu às vezes atrapalho um pouco na parte que eles vão mais raciocínio, trabalhar em prol mais do raciocínio em si, talvez, e a facilidade de escrever. Às vezes você escreve muito na internet e você não escreve a palavra toda, você coloca só o quê, a outra pessoa que tem que Sim, entender. sim. Isso, nossa, você tocou num ponto assim muito legal. Eu me lembro, É, se interromper, eu lembro muitos anos atrás, eu me separei e a minha filha, a gente estava naquele processo de separação, eu estava vendo um pouco minha filha. Um dia eu liguei para a orientadora da escola, eu perguntei, tá, minha filha assim, como é que tá? Tá super bem, tá, eu estou triste, Augusto. Falei, por quê? Porque tive que repetir uma menina que é super inteligente, mas fez uma redação como se estivesse escrevendo no tal do MSN. Eu estivesse escrevendo. nossa, É mesmo. E aquilo fiquei comigo. Então hoje eu escrevo, eu vejo que tem esse corretor que atrapalha a gente de vez em quando, mas eu faço o possível de antes de mandar a mensagem, olhar se dá certo, porque se eu coloquei uma palavra que não é tipo o que e as palavras não batem com o que eu sim, quero. você sabe que você tocou num ponto aí que me fez pensar uma coisa assim. Nós entramos na pandemia, né? E eu já trabalhava um pouco com a tecnologia, o colégio que eu trabalhava, então ele tinha lá as ferramentas do Google que a gente trabalhava, enfim. Mas um dia para o outro, todo mundo em casa e aula online, né? Eu falei, meu Deus, como vai ser isso? Porque eu estava acostumada com os alunos na sala de aula, onde eu podia fazer as correções necessárias com eles ali, né? Perto. Eles iam ter que fazer uma coisa afastada,
e eu fiquei bem preocupada com isso. Mas foi. Tá? Foi a pandemia, usamos bastante a tecnologia, né? E aí nós retornamos para a escola, né? Lembra? Retornamos para a escola. Olha, que dificuldade. Que É, dificuldade para alfabetizar essas crianças, assim. Claro, eu tiro o chapéu para uma professora, até minha amiga, que alfabetizou os alunos dela online e chegaram no final do ano lendo e escrevendo. Minha amiga Ana Mara, e super tiro o chapéu para ela, mas foi bem difícil. E eles voltaram, sim, com muita defasagem. Então, vamos ligar. Tecnologia, ok, mas escrita também, né? Que nem você falou, tem que escrever, porque senão eles se pegam lá escrevendo que nem a menina. Vai escrever uma redação como? É como se estivesse teclando? Não tem como, né? eu acho que os jovens perderam muito o ensino, né? A defasagem de ensino. E uma outra coisa também muito importante, o social, né? Sim. Porque não tinha mais. Vamos no cinema, vamos comer um hambúrguer, não tinha mais isso. Você ficar 2 anos de casa sem ter esse contato com os amigos, só pela tecnologia. Não, isso foi assim, dava para ver na carinha deles. Imagina eu dando aula para 15 alunos de 7 anos, né? Nossa, E eu fazia muita coisa, eu não ficava só ali no livro, na apostila, né, tal. Eu fazia, sabe, ai, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, e dançava, e eu tentava ser mais lúdica possível, né? Mas eu via assim na carinha deles que se eles pudessem, eles atravessavam a tela, né? Então, isso foi uma judiação. E isso prejudicou muito a alfabetização de alguns alunos, né? O não saber lidar com esse social, com a falta desse social. Porque quando você está na sala de aula, tem a troca de todo mundo, do bastante. professor com os alunos entre si, né? Então, isso ajuda muito na evolução. Então, com a pandemia, isso, olha, foi muito triste. Foi muito triste mesmo. Eu conseguia sentir a carinha deles, dava dó, dava dó. Mas a gente, né? Professor sempre reinventando, fazendo as coisas. Até festa de final de ano eu fiz online, porque eu falei, não, nós temos que fazer festa junina, sabe? Quebrava um gelo na semana, sexta-feira, hoje é dia da música, então vamos criar uma música, fazia coisa assim, porque isso é alfabetização criativa. Chega numa pergunta, mas você já entrou um pouco nesse assunto, né? A nona pergunta que está aqui do meu lado aqui. Você já falou um pouco da importância, mas eu vou tocar nesse assunto que é falar dos pais, né? Qual é o papel dos pais no apoio da alfabetização criativa de seus filhos em casa e na comunidade? Foi Somente o que aqui, eu já falei, né? mas ela pediu para repetir porque é um assunto que a gente É, escuta muito sobre comunidade. Eu tive há pouco tempo falando entrevistando uma pessoa que trabalha muito nessas comunidade, ou favela, ou gueto, mas nesse sentido. uhum. Eu acho que, volto a repetir, a participação dos pais é mega importante nesse processo da alfabetização, né? A gente comentou lá, o pai não tem tempo. Tem tempo, sim. Tem tempo, porque o pai, eu falo pai, não é pai homem, tá? Os pais, né? Muitas vezes chegam em casa e dá lá o jantar para o filho, dá o banho, o que for, e pega seu celular, e aí ele vai ter tempo para ver Sim, mensagem, né? Para falar com o grupo do WhatsApp. Então, nessa hora, esquece um pouquinho. Eu sei, você quer olhar lá, quer interagir com seus amigos? Não, vai interagir com o seu filho, né? É ele que precisa mais de você nesse processo. Então, foi o que eu disse: vai ler uma história, vai criar um jogo, tá na alfabetização? Nossa, agora vamos lá na cozinha, vamos fazer uma lista de mercado? Mamãe precisa fazer supermercado essa semana. Você vai escrever a lista, você vai escrever o que precisa comprar, né? Só aí você está estimulando, né, a alfabetização criativa.
né? Então, se preocupar com isso. O papai essa semana tem que ir lá levar o carro na oficina. Nossa, quais as peças que tem no carro? Vamos escrever nome de carro? Então, assim, dá para você criar muita coisa. Muita coisa. Então, eu não vou me estender muito nessa questão dos pais, porque eu já falei lá atrás, mas só frisando. Pais, dá para fazer muita coisa com os filhos, sim. Meia horinha, 15 minutinhos, né? Se preocupa com ele. Se preocupa porque a criança sente quando o pai é ausente, né? Quando uma criança chega em casa, por exemplo, chega na escola e conta. A minha mãe viu a minha atividade, ela adorou meu desenho, né? Aí tem aquele aluninho que o pai não está nem aí, os pais não estão nem aí. Então a criança sofre isso, interfere na alfabetização. Muito. Os pais, é que nem a Vanessa está falando, envolvimento. Tem que se envolver, é direto. Então, esquece um pouquinho o trabalho, esquece um pouquinho o grupo de WhatsApp, senta com essa criança, vai ver o que ela fez, né? Vai criar alguma coisa. Isso é importante. Muito. Isso vem a calhar, como eu falei há pouco tempo atrás, que antigamente chamava uma loucura, né? Porque a criança entrava às 8, saía às 6. Mas dentro desse horário, aprende de manhã, almoça, dorme, faz várias atividades, o trabalho, atividades, quer dizer, pode ser artes, não sei o que for, esportes, faz a lição de casa e chega em casa apenas para curtir o pai e a mãe, porque os pais hoje, com as responsabilidades acima do limite que nós temos dia a dia, né, que tem que comprar, tem que fazer, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, e às vezes em casa, então a pessoa chega pronta para o pai, pai, eu estou aqui à sua disposição. Antigamente eu achava uma loucura, Sim. porque também na minha geração era de manhã, tarde, e depois eu preciso da noite e faculdade também, manhã, tarde ou à noite. Hoje você tem o dia inteiro, somente no ensino, no primeiro, assim, tipo, meu tempo era primário, né? É fundamental, né? É muito importante isso. Aí tem pais que vão na reunião na escola e falam, mas não sei por que ele tá assim, porque... Tá, mas você senta com ele, você se preocupa com as coisas dele, né? Você vê o que ele tá aprendendo? Sim. Chega em casa muito cansada, não dá. Não, gente, tem que dar. Tem que dar, sim, porque a criança precisa desse apoio dos pais. Então, assim, é interação, envolvimento, família, escola, família. Pronto. Bem, antes da 10ª pergunta, eu sempre faço uma coisa aqui. Por favor, passar os seus contatos para que as pessoas que estão aqui nos assistindo, para quem não conhecia ainda a Dani Murasca, possam um dia bater um papo, trocar ideias, porque isso acontece bastante. Até hoje, eu fiz uma entrevista sobre autismo, uma amiga minha que mora em Novara, perto de Milão, e ela, como foi, acho que comentei com você, ela era uma Você comentou comigo. modelo internacional, e teve um filho, largou tudo e foi, e hoje ela é presidente da ANCSA, né, na Itália, nacional. Então ela faz um trabalho maravilhoso. Teve com a gente agora há pouco tempo também aqui. Então é sempre bom você comentar das suas redes sociais, contato, que as pessoas de repente podem entrar em contato contigo e saber um pouco mais. Por favor. Podem entrar comigo, em contato comigo, podem mandar perguntas, dúvidas que vocês tiverem, ou se quiserem apenas conversar comigo sobre o assunto, sobre educação, eu estou sempre aberta. Eu tenho o meu Instagram, @DaniMurasca0901, e o meu canal no YouTube, Alfabetização Criativa. Inclusive, eu estou sempre colocando, hoje mesmo já coloquei um vídeo, estou sempre colocando coisas novas lá, fazendo lives, toda semana eu tenho live lá também. Bom saber. Tenho o meu Facebook também, que é Dani Murasca, né? Então, eu tenho esses três, tenho o meu LinkedIn, no meu LinkedIn também eu estou como Daniela Murasca, desculpa, Daniela Murasca. Então, minhas redes sociais são essas, e sempre que vocês quiserem mandar perguntas, e eu estou disponível. E me siga lá no canal. Vai ser um prazer receber vocês no meu canal. Tá certo, tá certo. Deixa eu dar mais uma vez falar sobre o Instituto Lado a Lado pela Vida, que iniciou a campanha em 2011, se não me falha a memória, daqui a pouco a produtora fala, que é a campanha do Novembro Azul, que tem como objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.
tá certo? Gosto de ficar sempre tocando nesses assuntos, que é muito importante para todos nós. Mandar um grande abraço para o nosso grande apoiador, o Rodrigo Bresser Pereira. Obrigado, Rodrigo, da Bresser A7. Também é um dos nossos apoiadores desde 2021, 2022. A Bresser A7 é uma gestora independente de fundos com foco no mercado de ações brasileiro. Com mais de 15 anos de excelentes resultados, a empresa administra fundos de ações e multimercado. Informações, bresser7.com.br. E a Helena Bresser, da H Love Box. Obrigado, Helena, por estar sempre aqui com a gente. Aqui, tá? Isis, se você puder dar um clique, eu vou ficar contente. H Love Box. É uma empresa que tem presentes originais, personalizados e cheio de mensagens de carinho. Maiores informações no Instagram, @lovebox. Ela dá maiores informações por 98282-1111. Nossa 10ª pergunta. Como você imagina a educação no futuro? E olha que nós estamos falando muito de inteligência como é que é? Artificial. Já mandei um grande, já tive esse assunto aqui no 10 perguntas. É sempre bom perguntar para uma educadora também, né? Porque está aí, né, gente? A inteligência artificial está aí, em todo momento, em tudo que a gente faz hoje, né? Inclusive, ela pode também ajudar muito, né, os alunos, mas tem que ser bem trabalhado isso. Mas a questão, assim, eu penso que a educação do futuro, ela tem que ser centrada no aluno, né? O professor não pode ser o transmissor, né, de conhecimentos, então tem que ser, sim, um processo dinâmico aí, e está sempre evoluindo, né? E eu tenho uma frase que eu até anotei aqui para não esquecer, que eu achei bacana. A educação do futuro é uma educação personalizada e acessível para todos, né? Então, nós temos aí acessibilidade hoje, né? Muito se fala. Você que está aí, Augusto, fazendo bastante live sobre esse assunto, você sabe sobre isso, como tem crescido muito, né? Então, eu acho que, assim, a educação para todos, né? Então, o professor sempre tem que se reciclar, né? Não parem no tempo, não fiquem na zona de conforto, evoluem, né? Para que os seus alunos possam evoluir também. Não tenha medo dessas mudanças, porque elas vêm, assim, para ajudar mesmo, né? Eu falo um pouquinho de mim, que eu amo, tenho paixão pela escola que eu trabalhei 22 anos em São Paulo, mas eu estava um pouquinho na minha zona de conforto, apesar que eu nunca deixei de estudar, né? Mas eu vindo para cá, para o interior, como eu mudei a minha cabeça, assim, eu saí da minha zona de conforto. Então, eu penso nisso para o futuro. Abram, expandam. Tem muita coisa aí, muita coisa para fazer, né? E preparem os seus alunos para o futuro, para serem pessoas críticas, pensantes, né? E inovadoras, motivadas. Então, eu acredito muito nisso e acredito na educação, acredito que ela está aí para todo mundo e fazendo sempre o melhor. E a gente, conforme essas mudanças vão acontecendo, porque a educação ela vai mudando, ela vai se transformando, nós também temos que nos transformar e nos adaptar. Então, é isso. A Vanessa colocou aí, exatamente, pensando. Você falou 22 anos numa escola. Qual o nome da escola? Era particular ou era estadual? É uma escola particular, né, que eu trabalhei em São Paulo, Colégio Sérgio Buarque de Holanda. Eu trabalhei lá na Chácara Santo Antônio, eu trabalhei por 22 anos lá. E foi uma escola onde eu aprendi muito, uma escola que me ofereceu muito, né, para que eu pudesse estudar bastante e aprender. E tenho saudades de lá, mas eu acho que foi o ciclo que eu precisava para, né? Sim. E foi difícil, né? Quando eu vim para cá, no começo desse ano, senti muita falta,
mas acho que foi necessário, né? Tudo na vida tem essas mudanças aí para a gente crescer cada vez mais, tudo. Mas sou muito grata, tenho muita gratidão pelo esse colégio. Tá certo. Eu não sei se até quando que vai nossa live, já estamos com 1 hora e 10 minutos, mas uma coisa que eu sempre pergunto para quem na área da educação. Nos anos 30, 40, 50, até 60, o colégio estadual fez várias personalidades e tinha uma importância muito grande. E ao longo dos anos foi-se o particular, obviamente com investimento, que é onde aí vem a parte dos investimentos, o particular cresceu. Você tem relatos de tipo, eu acho que o aprendizado no colégio estadual tenta se manter ou continua respirando com oxigênio? Pela sua Olha, eu não gosto muito de sim, falar sobre aquilo que eu não vivencio, né? Eu sempre trabalhei em escola particular. Tenho amigas que trabalhavam no particular e no colégio estadual, no colégio público, na rede pública. E elas tinham bastante dificuldade. Não de dar as aulas, né? Porque professor é professor, está sempre lá inovando, fazendo as coisas, mas de recurso, bom, enfim, uma série de defasagens de alunos, de pais, né? Pai que acha que o aluno não pode levar uma bronca, não pode ser chamada a atenção do professor, então vai lá na escola, quer bater na professora. Bom, tivemos aí quantos casos, né? Que aconteceram aí para trás, aí casos gravíssimos, né? Não estou dizendo que foi só em escola pública, porque teve em escola particular também, né? Mas eu acho, sim, que fica um pouco a desejar. Eu não sei, aqui no interior eu já ouvi que a escola daqui é muito boa, mas eu não posso falar porque eu não conheço ninguém que trabalhe, né, na rede pública aqui de Piracicaba, mas a gente vai escutando os dois lados aí, mas na minha opinião, acho que tem um pouquinho, sim. tá certo. Bom, Dani, eu quero agradecer a sua presença aqui nas 10 perguntas. Foi bem legal falar sobre essa alfabetização, o quanto é importante. Cada dia eu vejo que os professores estão mais querendo essa integração pai-filho, filho-pai. É muito importante. A sua amiga mesmo falou, a escola tem que mandar bastante junto, tem que cobrar dos pais. É um assunto muito interessante. Muito obrigado mesmo. Itanigro, Cauã Arruda, Juca Arruda, chegaram atrasados, mas daqui a pouco vai estar no GTV, já é gravado, e amanhã, a partir do meio-dia, já vai estar também lá no canal do YouTube, tá certo? Vanessa, muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, e sempre que precisar falar alguma coisa sobre o canal, seu canal, e também o Salto Azul, certo? Pode mandar o link, que a gente vai estar sempre aí divulgando com o maior prazer, porque você perdeu o seu tempo ou ganhou o seu tempo estando com a gente no 10 Perguntas. Ganharam tempo, né? Augusto, eu que quero agradecer pela oportunidade, foi incrível, adorei, e sempre que precisar de algum assunto novo aí, estou à disposição. Obrigada a todos os seguidores aí que acompanharam a live até agora, e sigam lá no meu canal, Alfabetização Criativa, lá no YouTube, tem bastante novidades. E, mais uma vez, gratidão, é a palavra de hoje. Tá certo. Gente, muito obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente. Esse é o 10 Perguntas com mais um conteúdo. Fizemos semana passada com o Giba, hoje fizemos aqui com a Dani Murasca. Tivemos que já unir, eu sempre faço a cada 15 dias, mas com tantos feriados, não queria perder esse time, né? Porque daqui a pouco tem feriado na terça, segunda-feira ninguém vai entrar na minha live, mas tudo bem. Está no GTV, daqui a pouco amanhã vai estar lá no 10 no canal do YouTube. E esse é o nosso propósito, trazer conteúdos de pessoas que trabalham com afinco nas suas atividades profissionais. Tá certo? Agradeço mais uma vez e voltamos daqui 15 dias com mais um grande conteúdo, tá bom? Obrigado, Dani. Obrigada. Até a próxima. Tá, boa noite. Tchau, tchau. Tá certo? Até tchau. Tchau.